Eu abri um novo arquivo no Power BI do zero, iniciamos aqui para que a gente possa carregar a base de dados do exercício de fixação 2. Então, para isso, a gente vai escolher obter dados, vai ser uma pasta de trabalho do Excel e você escolherá a seguinte base, exercício de fixação 2, que está disponível para você dentro dos arquivos do módulo. Eu vou abrir. Vou escolher a opção de carregar ou transformar, mas antes é importante que a gente escolha qual vai ser a planilha. Vocês vão escolher a planilha Table 1 e aí já vamos dar uma olhada. Olha, região, sub-região, os cabeçalhos estão corretos. Então nós não vamos fazer nenhuma alteração aqui referente à nossa base de dados. Pode apertar em carregar sem problemas. Ao carregar, o Power BI vai trabalhar um pouquinho nessa base de dados até ela ficar pronta para que a gente possa utilizar. E nós vamos observar que essa base de dados tem vários campos em inglês. Isso é proposital e é até bom para que você comece a interagir. Lembra que eu falei dos fóruns do Power BI? Muita informação lá está em inglês. As funções DAX do Power BI em inglês também. Portanto, não é também de se assustar se você pegar uma base de dados de uma empresa que tem uma matriz fora do Brasil e outras filiais, enfim, pode ser que isso aconteça na sua rotina. Vamos dar uma olhada aqui no modo de exibição de tabela para que a gente possa comprovar isso que eu acabei de falar. Nós temos a região, sub-região, o tipo de mercado, o tipo de consumidor, enfim, todas as informações estão em inglês. Mas nós vamos adicionar algumas colunas calculadas aqui em português, porque todo o nosso curso aqui está sendo desenvolvido em português. Mas ressalto, reitero aqui novamente que é importante você continuar atento às funcionalidades e aos recursos e aos fóruns disponíveis em inglês do Power BI. Muito bem, vamos criar aqui algumas colunas de informações que não estão prontas na nossa base. Observa aqui que você tem o preço de venda, que é o list price, e você tem os custos da unidade também, que é o preço da unidade. Portanto, a gente deveria ter aqui colunas com o total de vendas e também com os lucros. E é isso que a gente vai criar. Olha que legal, a gente vai adicionar em ferramentas de coluna uma nova coluna e essa primeira coluna será uma coluna de vendas. Então em fórmulas a gente vai substituir para vendas aqui em coluna e nós vamos pegar simplesmente o list price, que é o preço de venda, e multiplicar pela quantidade vendida, que vai ser o order quantidade. Muito bem, aperta Enter, funcionou, você teve, vamos verificar, um preço de unidade de R$ 782,99, duas vendas, multiplicou um pelo outro. Mas agora eu quero saber os custos que a empresa vai ter ao vender esse produto e aí depois fazer o cálculo e resultar no lucro. Vamos criar uma nova coluna. Essa nova coluna agora vai ter os custos, lembrando que a gente está trabalhando em português. E aí, mais uma vez, agora a gente vai ficar atento em pegar o unit price, que é o preço do item, multiplicar pela quantidade que foi vendida, order quantidade, e apertar Enter. Muito bem, temos as vendas, temos os custos envolvidos em cada uma dessas vendas e agora nós vamos calcular o lucro. E o lucro vai ser uma coluna calculada a partir de duas colunas calculadas. Vamos adicionar uma nova coluna. E agora nós vamos colocar aqui lucro. O lucro vai ser vendas que nós acabamos de criar menos custos que nós também acabamos de criar. Muito bem, já temos as informações de quanto lucro cada uma dessas linhas nos resultou. A gente vai dar uma continuidade agora com a próxima fase desse exercício, mas já pode voltar para a página inicial e salvar o arquivo aqui. Nós já temos aqui informações valiosas na nossa base de dados. Nós já temos valores das vendas, dos custos e do lucro a partir de cada uma das linhas da nossa base de dados. Mas e se agora o seu gestor te pedisse para fazer uma segmentação em relação às datas dessas vendas? Ele pode fazer perguntas em relação a anos das vendas, aos meses das vendas, aos dias, enfim. Reforçamos também aqui já a importância de ter um calendário mestre. Mas se você quer ter uma resposta rápida, dentro do próprio Power BI você pode criar colunas segmentando informações de datas.
Lembrando que o nosso objetivo aqui são as informações referentes às vendas e agora as datas delas. Portanto, observe que a gente tem aqui uma coluna chamada Sales Date, que é a data das vendas. É ela que nós vamos nos basear, ter de referência para criar as novas colunas de datas. Então vamos lá. Eu vou escolher uma nova coluna e essa nova coluna eu vou colocar aqui ano venda. Ano venda. E vou utilizar a fórmula de ano que é a year. E vou escolher a coluna Sales Date. Não se confundam. Muito bem, ele já vai retornar para mim aqui. Nós temos 2050, depois nós temos outros anos aqui adiante. Primeira coluna adicionada. A segunda coluna vai ser o mês da venda. Então, mais uma vez, nova coluna. Vou digitar aqui no lugar de coluna mês venda. E aí nós vamos ter a função month. E vamos escolher a coluna Sales Date. Fecha parênteses, aperta Enter. Funcionou. Mais uma coluna criada. E por último, nova coluna, nós vamos ter dia venda. Dia venda nós vamos ter a palavra day. Eu escolhi aqui a função errada, então vou deletar. Palavra day. E vou querer mais uma vez a coluna Sales Date. Fecha parênteses, aperta Enter. Essa maneira que vocês já estão acostumados, né? Nós já estamos fazendo com uma certa recorrência, mas agora nós vamos utilizar uma função diferente para buscar o nome do mês. Olha que legal. Nova coluna. E agora a próxima vai ser nome do mês. Nome do mês da venda. No nome do mês da venda, a gente vai começar trabalhando com a função format. E aí depois a gente tem que ficar atento a quais são as referências que ele busca, quais são os argumentos dessa forma. Primeiro ele busca um valor, depois ele nos pergunta o que ele vai formatar e por último nós vamos colocar uma codificação para mostrar que nós queremos o nome do mês completo. Então olha só. Primeiro, eu vou escolher mais uma vez o local que eu estou buscando essa referência, que é o Sales Date. Portanto, ele buscou para a gente, nessa tabela que a gente está trabalhando, o Sales Date, e a próxima informação que ele vai nos pedir já abre aqui para mim algumas opções, porque a gente já tinha falado anteriormente, quando eu abro uma coluna, escolho uma coluna de data, e o Power BI reconhece que é uma coluna de data, ele já me fornece opções de seleção. Mas não é isso que eu quero agora. Eu não vou escolher ano, date, dia, nada disso. Vou apertar ponto e vírgula e vou mostrar, olha qual que é o argumento que está trazendo aqui para a gente. Qual que é o formato que eu desejo. E vou colocar 4 vezes a letra M e fechar parênteses. Significa que eu vou querer a formatação do nome do mês e vou mostrar para ele que eu quero isso de maneira completa, com esse código com as 4 letras M. Fechei parênteses e vou apertar Enter. Funcionou. Então agora a gente tem o nome do mês, janeiro, fevereiro, março. A gente pode comparar com a nossa coluna de referência. Primeira linha era janeiro, janeiro também. Vamos para essa aqui, fevereiro, fevereiro também. Portanto, funcionou. Muito bem, criamos de uma maneira diferente agora o nome do mês da venda e agora nós vamos, obviamente, gerar um relatório para verificar o que essas novas colunas podem nos trazer de informação. A gente vai trocar o modo de exibição da tela para exibição de relatório. E olha uma curiosidade que acontece aqui. A nossa base de dados, quando ela é carregada, você já deve ter percebido isso, a gente já comentou em outros momentos, que todas as colunas elas são ordenadas de maneira alfabética. Se a gente for na base de dados, isso vai acontecer em muitas bases de dados que vocês forem trabalhar. Não necessariamente as colunas são criadas em ordem alfabética, mas sim seguindo uma relação, seguindo uma ordenação de quem criou a base de dados. A nossa começa com região, sub-região, tipo de mercado e faz sentido você ter essa segmentação. Mas quando você vai em exibição de relatório, você vai perceber que muda aqui para a ordem alfabética.
Vamos primeiro gerar um relatório com esses dados que nós criamos e depois a gente vai verificar como organizar essa ordenação. A gente vai escolher aqui agora uma tabela, porque eu quero mostrar o lucro por mês. E como é uma coluna que foi criada de nome do mês, eu não quero que apareça mês 1, mês 2, mês 3, mas quero que apareça o nome do mês. Então, escolhi uma tabela e agora eu vou selecionar o nome do mês da venda e vou selecionar o lucro. Mas observem que quando eu fiz isso, o Power BI retornou para mim essas informações em ordem alfabética. Assim como eu falei, cada uma das colunas geradas na base de dados não foi pensada em ordem alfabética. Quando a gente vem para o modo de exibição de relatório, o Power BI organiza isso de maneira alfabética para a gente. Mas como resolver isso? Bom, eu tenho uma coluna aqui chamada nome do mês da venda. Se eu clico sobre ela, para manter a seleção, eu consigo modificar a ordenação. Porque a pergunta, na verdade, antes de fazer, eu vou perguntar para vocês, o que é mais interessante? Eu saber qual mês que teve mais lucro ou eu saber isso em ordem alfabética? Com certeza é eu organizar isso aqui pelo mês que teve maior lucro. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou clicar em nome do mês da venda, que está selecionado, e observem que quando eu fiz isso, apareceu uma opção ferramentas de coluna. E agora, olha que interessante, eu consigo mudar o tipo de classificação dessa coluna. Tá para a gente de maneira alfabética, abril, agosto, dezembro. Eu não quero dessa maneira, eu quero uma outra ordenação. Qual seria essa outra ordenação? Eu posso escolher por data, se eu quiser que apareça janeiro, fevereiro, março, ou posso escolher por lucro, se eu quiser o maior lucro e depois o segundo maior e depois sucessivamente. Eu vou escolher aqui agora mês venda. E olha só, funcionou, gente. Você poderia escolher do maior para o menor resultado. É uma opção interessante, você ordenar esses dados do maior para o menor. E isso, obviamente, se já passou o ano que você está analisando. Eu quero ver no ano passado qual foi o mês que eu tive maior lucro. Mas nesse caso, o meu objetivo foi fazer uma exposição mês a mês, sequencialmente, em maneira cronológica. O Power BI tinha organizado para a gente em maneira alfabética. Quando eu classifiquei a coluna pelo mês e não pelo nome do mês, ele não ordenou mais de ordem alfabética, mas sim de maneira cronológica. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios, dessas dicas. A gente finaliza aqui esse módulo e eu te aguardo no próximo.